Uma das perguntas mais comuns que eu recebo é de quais são as formas que realmente existem para se aumentar o pênis, aquelas que têm alguma comprovação científica de que elas funcionam. Meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. Se você está gostando desse conteúdo, aproveite e já se inscreva no meu canal. Há milhares de anos, os homens tentam aumentar o pênis de todas as formas possíveis e imagináveis. Mas o que existe hoje, atualmente, em 2023, que realmente pode causar um aumento do pênis, um crescimento, seja um alongamento, engrossamento, o que for, que existe comprovação científica e algum grau de segurança? É isso que nós vamos conversar hoje. Existem muitas preocupações a respeito desse tema. Infelizmente, nós vemos muitos homens complexados, que inclusive sofrem de alguns problemas psicológicos sérios, como por exemplo o dismorfismo peniano. Alguns lugares a gente também se refere como a síndrome do pênis pequeno. Existem algumas diferenças, mas de maneira geral são homens que têm uma percepção alterada da realidade, eles sofrem de maneira muito grande por acreditarem que o pênis deles são realmente menores do que de fato eles são. E por isso eles acabam evitando relações sexuais, relacionamentos íntimos, se isolando, vivendo depressivos e não procuram a ajuda correta, que nesse caso, na verdade, seria uma ajuda psicológica. E antes de a gente falar então como fazer para de fato aumentar o pênis, nós temos que dizer qual o tamanho normal do pênis. Para isso já existe um vídeo aqui no canal onde a gente discute todas as medidas do pênis. Mas apenas relembrando basicamente, a gente utiliza o comprimento do pênis flácido esticado, e ele fica em torno de 13,5 cm. Tá? Essa medida de 13,5 cm também é muito próxima da medida média de ereção. Só que o que a gente tem que entender é que existe uma faixa de variação ao redor disso, que inclui a grande parte dos valores normais de tamanho. Tá? Então, quando ele é realmente pequeno, quando ele está fora da normalidade, a gente considera quando tem 2,5 desvios padrão abaixo. O que significaria isso em termos de centímetros? Pênis menores de 7,5 cm, isso no comprimento flácido, esticado ou ereto, que é basicamente a mesma coisa, muito parecida uma medida com a outra. 7,5 cm. Nesses casos a gente pode considerar que o homem tem de fato um micropênis. Esse micropênis ele pode ser uma malformação, uma condição genética, um distúrbio hormonal durante a infância ou desenvolvimento, mas de alguma forma o pênis não atingiu um desenvolvimento completo e todo o seu tamanho, ou então em situações que ocorre o pênis embutido, tá? Então o pênis ele fica escondido abaixo da gordura e da pele da região pubiana, também chamado de pênis encarcerado. Nesses casos o comprimento visível fica muito diminuído. E aqui vai um alerta muito importante antes da gente falar das formas que realmente servem para aumentar o pênis. Cuidado com as propagandas enganosas que você vai encontrar na internet. Existem todos os tipos de propaganda que, na verdade, o único objetivo é conseguir o seu dinheiro. Então, se você está procurando informações a respeito disso, procure um urologista, um andrologista, alguém especializado em estética genital masculina e não caia nesses golpes que tem por aí. Agora, falando sobre o que existe de métodos para aumento peniano, nós vamos dividir em métodos não cirúrgicos e cirúrgicos. Os métodos não cirúrgicos, a gente pode citar 3. O extensor peniano, a bomba a vácuo peniana e as injeções no pênis. Em primeiro lugar, o extensor peniano. O extensor peniano, ele é o único desses 3 que existe realmente comprovação científica de algum ganho. Porém, aqui entram alguns detalhes muito importantes. Quando você vai pesquisar, você vai encontrar extensores de diversas marcas e modelos, mas principalmente de qualidades muito distintas e de valores que variam de menos de R$100 a vários milhares de reais. É claro que existe provavelmente uma grande diferença de resultado. Existem alguns extensores que são aprovados para uso como aparelhos médicos ou fisioterápicos e que possuem sim, em estudos que foram realizados, ganhos comprovados, porém, esses ganhos só ocorrem se o uso for muito bem feito, for perfeitamente orientado e executado, orientado pelo médico, executado pelo paciente de uma maneira muito frequente, muito rotineira, ou seja, o paciente tem que usar religiosamente quase todos os dias e durante muitas horas por dia,
e ao longo de um bom tempo de tratamento ele vai atingir um ganho, sim, um ganho, porém esse ganho nem sempre é permanente após o fim do uso, se ele parar de usar o extensor. Quanto que pode ganhar de centímetros ali de comprimento usando o extensor corretamente? Segundo os estudos, até no máximo 2 centímetros. Não é um ganho tão significativo, porém para algumas pessoas que têm aí uma medida abaixo do desejado, muito abaixo do que gostariam de ter, pode ser uma situação interessante, pode ser um ganho interessante. E o extensor ele tem uma vantagem, ele, se for usado corretamente, ele tem baixos riscos, baixos problemas que podem acontecer. Existem sim riscos, sim, de machucar, algumas lesões de pele, algumas hematomas, mas usando corretamente, com orientação médica, esses riscos são muito minimizados. O segundo item dos métodos não cirúrgicos são as bombas de vácuo. Esses são muito difundidos, vendidos também na internet, porém eles não têm nenhuma comprovação científica de aumento. O que eles causam ali no pênis realmente é uma vasodilatação, ou seja, eles induzem uma ereção. Eles podem ser utilizados no tratamento da disfunção erétil, porém para aumento do pênis eles não têm nenhum benefício comprovado. E o terceiro método que é utilizado são injeções no pênis. Esse método, por enquanto, ele é totalmente contraindicado. Já foram estudadas diversas substâncias para serem injetadas, desde células-tronco, plaqueta, plasma rico em plaqueta, diversas substâncias na medicina, mas nenhuma delas se mostrou ainda segura e comprovadamente eficaz em causar um aumento do pênis. Além disso, os riscos de lesões são muito grandes e de sequelas muito grandes que, infelizmente, a gente já viu acontecer. Por isso, essas vocês devem ficar totalmente longe delas. E agora, falando dos métodos cirúrgicos de aumento peniano, nós temos sim diversos procedimentos que podem causar um alongamento e até engrossamento do pênis. Porém, é muito importante que esses procedimentos sejam indicados apenas para aqueles homens que sofrem de uma condição como micropênis, pênis embutido, encarcerado ou alguma alteração e que estão fora do desvio padrão da normalidade, estão abaixo daquela variação normal. Nesses pacientes, quais são as técnicas cirúrgicas que podem ser feitas? As técnicas mais utilizadas envolvem a secção do ligamento suspensor ou do complexo de ligamentos que prende o pênis na região do púbis, no osso do púbis. Além disso, nós temos cirurgias que vão mexer com a quantidade de gordura e pele que o homem tem acima do púbis, do osso do púbis, e que acaba embutindo o pênis, desde dermolipectomias, lipectomias ou até lipoaspirações. Nessas cirurgias que podem ser combinadas, a secção do ligamento ela tem alguns riscos e pode acabar alterando o ângulo de ereção do pênis. Não exatamente a ereção em si, mas o ângulo da ereção. Tudo isso tem que ser discutido com o médico e muito bem explicado para a escolha do melhor tratamento para cada paciente. Além disso, outra técnica que acaba contribuindo bastante para uma melhor exposição do pênis são as técnicas de escrotoplastia, que acabam reduzindo o ângulo pênis-escrotal para uma região mais inferior no pênis. Ou seja, alguns homens têm essa inserção do escroto muito no meio do comprimento ali do corpo do pênis, e em algumas técnicas simples você consegue trazer essa pele um pouco mais para trás, com isso causando um aumento da área ventral ali do pênis antes de chegar até o escroto, aumentando esse comprimento visível. Todas essas técnicas podem ser combinadas e devem ser escolhidas individualmente para cada paciente, para que você possa ter um efeito de melhor exposição do pênis, mas lembrando que os pacientes têm que ser muito bem selecionados, porque todas as técnicas cirúrgicas possuem riscos. Além disso, outras técnicas existem, desde técnicas de enxertos, de retalhos, técnicas muito mais antigas que já foram abandonadas por altíssimos riscos, mas o importante é que você, sempre que estiver interessado nesse assunto, procure um profissional de confiança que seja um urologista, andrologista habituado às cirurgias genitais e que tenha prática nos procedimentos estéticos genitais masculinos. Se você gostou desse vídeo, aproveite e já se inscreva no meu canal, ative as notificações para ser avisado quando próximos vídeos forem lançados, deixe aqui a sua curtida e escreva nos comentários para eu saber quais dúvidas vocês têm e sugestões para os próximos vídeos. Cuidem-se e até o próximo vídeo.